Bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho. Estamos na 11ª semana do Tempo Comum. Hoje é uma sexta-feira especial para nós, cristãos católicos. Hoje estamos celebrando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então eu peço também para você, meu querido amigo, meu querido irmão, nas suas orações deste dia, lembre-se de rezar pelos padres, porque no dia do Sagrado Coração de Jesus, também nós rezamos pela santificação de todo o clero. Nas suas orações, lembre então de rezar por nós, os sacerdotes. Agora eu peço licença também para entrar na sua casa para lhes anunciar o Evangelho de hoje. É o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, meus queridos amigos, no Evangelho de hoje, nós somos chamados a observar como Mateus apresenta as reações e atitudes que várias pessoas e grupos assumem diante de Jesus mediante a sua proposta do reino. Nos versículos anteriores do Evangelho de hoje, Jesus havia criticado os habitantes das cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque essas cidades foram testemunhas da sua proposta de salvação, porém mantiveram-se indiferentes. Todos de lá estavam cheios de si próprios, instalados nas suas certezas, enraizados nos seus preconceitos e não aceitavam se questionar, a fim de abrir o coração à novidade de Deus. No trecho do Evangelho de hoje, Mateus apresenta um Jesus convicto de que esta proposta, rejeitada pelos habitantes destas 3 cidades, encontrará acolhimento entre os pobres e marginalizados, desiludidos com a religião oficial e que anseiam pela libertação que Deus tem para lhes oferecer. No nosso texto, consta de 3 sentenças, ou, se vocês preferirem, 3 ditos de Jesus, que provavelmente foram pronunciados em momentos diferentes, mas que Mateus nos apresenta numa única cena de forma sequencial. 2 desses ditos ou sentenças, que estão em Mateus 11, 25 e 27, aparecem também em Lucas. Vão conferir, se preferir, Lucas 10, 21, 22. Esses 2 ditos, eles devem provir de um documento que reuniu os ditos de Jesus e que foram utilizados tanto por Mateus como Lucas na composição dos seus evangelhos. Já o terceiro dito de Jesus do evangelho de hoje, Mateus 11, 28, 30. Este dito, esta fala, é exclusiva de Mateus e deve ter surgido de uma fonte própria, somente utilizada por São Mateus. Vamos agora entender cada uma destas sentenças, ou se vocês preferirem, ditos de Jesus Cristo. A primeira sentença, nós ouvimos hoje, está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26. É uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, a Deus, porque ele escondeu estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Então, primeiro,
Quem são esses sábios inteligentes? Certamente são os fariseus e os doutores da lei que absolutizavam a lei naquele tempo. Eles se consideravam justos e dignos de salvação porque cumpriam rigorosamente a lei. Eles não queriam abandonar esse sistema religioso porque, na ótica deles, vivendo dessa forma, eles teriam garantidos a sua salvação. Já os pequeninos seriam os discípulos de Jesus, não as crianças, como comumente a gente pensa, mas sim os discípulos de Jesus. Esses discípulos são chamados de pequeninos porque eles são todos pobres e marginalizados. Quem seriam eles? Seriam os doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, enfim, o povo simples da terra. Essas pessoas que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia, considerados malditos pela lei, mas que acolhiam com alegria e entusiasmo a proposta libertadora de Jesus. A segunda sentença é Mateus 11, 27. Esta sentença relaciona-se com a sentença anterior. Essa sentença, ou dito, explica o que é que foi escondido dos sábios inteligentes e foi revelado aos pequeninos. O que é que foi escondido para um e revelado para outro? Trata-se do conhecimento, reservado aos que têm pureza de coração. Esse conhecimento leva a pessoa a uma experiência profunda e íntima de Deus. Aliás, vamos recordar no mesmo Evangelho de Mateus, lá atrás, Mateus 5, 8. Jesus já falava no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Os sábios e inteligentes, ou seja, os fariseus e doutores da lei, estavam convencidos que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. A lei era uma espécie de linha direta para Deus, através da qual eles julgavam conhecer o próprio Deus. Julgavam conhecer a vontade de Deus, os projetos de Deus para o mundo, os projetos de Deus para os homens. Por isso, apresentavam-se como sendo eles os detentores da verdade e os legítimos representantes de Deus. Portanto, eles se achavam capazes de interpretar a vontade e os planos divinos. A terceira sentença, esta nós encontramos em Mateus 11, 28, 30. É um convite que Jesus Cristo faz para se ir ao encontro dele e aceitar a sua proposta. Olha o que diz Jesus no Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Entre os fariseus do tempo de Jesus, a imagem do fardo era aplicada à lei de Deus, e a lei de Deus era para eles a suprema norma de vida. Para os fariseus, por exemplo, a lei não era um fardo pesado, mas um fardo glorioso, que deveria ser carregado por todo judeu com muita alegria. Mas, na realidade, tratava-se de um fardo pesadíssimo. A impossibilidade de cumprir no dia a dia os 603 mandamentos. Veja bem, no tempo de Jesus haveria 613 mandamentos da lei escrita e oral, que as pessoas deveriam seguir. Esses mandamentos gerava nas pessoas desestímulos e criava consciências atormentadas. Por quê? Porque os judeus, principalmente o povo mais simples,
eram incapazes de seguir e cumprir todos os 613 mandamentos da lei, que os doutores da lei diziam que na época precisavam ser seguidos à risca para se obter a salvação. Esses que não conseguiam seguir todos esses mandamentos, eles se sentiam condenados e malditos, afastados de Deus e indignos da salvação. Na verdade, a lei naquele tempo aprisionava em lugar de libertar e afastava os homens de Deus em lugar de os conduzir para a comunhão com Deus. Jesus, ele veio libertar as pessoas, libertar o homem daquele tempo da escravidão da lei. A sua proposta de libertação dirige-se a todos aqueles que a lei excluía e amaldiçoava. Jesus garante que Deus não exclui nem amaldiçoa ninguém e convida a todos para integrar a nova proposta do reino trazida por ele. É no acolhimento desta nova proposta trazida por Jesus que eles encontrarão a alegria e a felicidade que a lei daquele tempo não conseguia lhes dar. Mas fique bem claro que a proposta do reino trazida por Jesus destina-se a todos os homens e mulheres, sem exceção. No entanto, são os mais simples e desafortunados, aqueles que já não esperam muito do socorro humano, que têm o coração mais disponível para acolher a proposta de Jesus. Acolhendo a proposta de Jesus e seguindo, esses pequeninos encontrarão o Pai, tornar-se-ão filhos de Deus e descobrirão a vida plena, a salvação definitiva, a felicidade total. Amém. Meus irmãos, hoje também é dia do Sagrado Coração de Jesus. Lembremos da primeira promessa feita por Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, para aqueles que adorarem o seu Sagrado Coração. Nos diz esta primeira promessa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Não é à toa que em muitas casas podemos ver a imagem do coração de Jesus exposta na parede da sala ou na estante. A veneração ao Sagrado Coração de Jesus atrai as bênçãos de Deus para o nosso lar e para a nossa família. Então, no dia do Sagrado Coração de Jesus, eu os convido para fazermos juntos nossa oração a esse Sagrado Coração de Jesus. Digamos: eu me consagro ao Sagrado Coração de Jesus. Minha pessoa, minha vida, minhas orações, meus trabalhos, meus sofrimentos, toda minha família e todas as famílias do mundo inteiro. Serei todo teu e renuncio a tudo o que possa desagradar-vos. Seja, ó coração sagrado de Jesus, todo o meu amor, protetor de minha vida, minha salvação, meu amparo, minha misericórdia e segurança em minha morte. Coração sagrado de Jesus, em vós coloco toda a minha confiança, livrai-me de minhas fraquezas e de toda e qualquer maldade, e na vossa bondade atendei a minha súplica. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Todos, Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do Sagrado Coração de Jesus, por intercessão de Santa Rita de Cássia, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Deus os abençoe, paz e bem.